Integração News. Fala aí, amante do Paradesporto, estamos chegando com mais um boletim para você aqui em nosso canal do YouTube da Integração News. Hoje você vai acompanhar as sugestões e também o parecer da Coordenação Técnica da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais para os regulamentos das modalidades do goalball, futebol de cegos e judô paralímpico para este ano de 2025. Quem não é visto não é lembrado. Você que quer divulgar a sua entidade, a sua federação, o seu serviço, a sua marca ou o seu produto, veicule o seu anúncio aqui com a Integração News em nossos boletins do Paradesporto e torne o seu negócio conhecido em todo o território nacional. Para você obter mais informações de como estar veiculando o seu comercial aqui com a gente, entre em contato agora mesmo com o nosso departamento comercial e obtenha mais informações. Contato pelo seguinte número de WhatsApp: 46 999 12 54 78. Integração News. Aqui a publicidade também é informação. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Iniciamos o nosso conteúdo de hoje falando para você sobre o regulamento de benefício de passagens aéreas e terrestres para o ano de 2025. O artigo 1 deste regulamento fala sobre como será este regulamento. A Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, CBDV, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, tem o prazer de divulgar através deste regulamento as normas que regem o benefício de passagens aéreas e terrestres nacionais para as entidades filiadas participantes das competições nacionais de futebol de cegos, goalball e judô no ano de 2025. As regras gerais são as seguintes. Artigo 2. Para obter o benefício, as entidades filiadas devem seguir rigorosamente todas as regras, que são as seguintes. O parágrafo 1 fala o seguinte: as equipes e ou atletas que porventura não utilizaram alguma passagem aérea emitida pela CBDV nos anos anteriores ou não prestaram contas de todas as passagens emitidas estarão suspensas de todos os eventos oficiais do calendário da CBDV e somente estarão aptas a participarem dos eventos após ressarcir a CBDV com o valor do reembolso da passagem aérea utilizada ou apresentar os comprovantes de voo pendentes. Os valores devidos serão encaminhados e deverão ser depositados na conta da CBDV a ser informada em momento oportuno. O segundo item fala o seguinte: este regulamento é válido somente para as competições do ano de 2025. O parágrafo 3 fala o seguinte: as passagens aéreas serão emitidas da cidade de origem da associação para a cidade onde será realizado o evento ou de um outro aeroporto em cidade próxima à cidade da associação, dependendo da disponibilidade dos voos. Se a emissão for de aeroportos de cidades próximas, o translado entre as cidades será de responsabilidade das equipes. Como exemplos, o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, Série A de 2025, que será realizado em São Paulo. As passagens aéreas de uma equipe, de uma equipe de João Pessoa, portanto, elas poderão ser emitidas por João Pessoa ou por Recife. No caso do Grand Prix de Judô, a passagem aérea deve ser obrigatoriamente da cidade da equipe que o atleta conquistou o benefício. O parágrafo 4 diz o seguinte: é expressamente proibida a alteração de datas e os horários da passagens após a realização da emissão. O parágrafo de número 5 diz o seguinte: serão emitidas apenas passagens aéreas nacionais. O parágrafo de número 6 fala o seguinte: as equipes devem informar no ato da inscrição, dentro do prazo pré-estabelecido pela Secretaria-Geral da CBDV,
com a planilha oficial enviada pela Secretaria da CBDV devidamente preenchida com todas as informações. Quais são os membros da delegação que serão contemplados com as passagens aéreas? Caso a inscrição venha incompleta, ou seja, faltando alguma documentação de determinado participante, a passagem aérea deste participante não será emitida. O parágrafo 7º diz o seguinte: a equipe que não informar o nome dos beneficiários no ato da inscrição perderá automaticamente o benefício. O parágrafo 8 fala o seguinte: é de total responsabilidade das associações beneficiárias as informações fornecidas à CBDV para as emissões das passagens. Se a emissão tiver algum erro ocasionado por informação errônea, a associação solicitante será responsável pelos custos da remarcação. O parágrafo de número 9 diz o seguinte: em nenhuma hipótese a CBDV se responsabilizará por alteração de nomes após as passagens aéreas já terem sido emitidas. Caso seja necessário fazer alguma alteração na inscrição, fica sob responsabilidade das equipes tentarem fazer a troca das passagens aéreas junta sob a companhia aérea. O parágrafo de número 10 fala o seguinte: as equipes beneficiadas devem prestar contas aos comprovantes de embarque de ida para a organização do evento durante o congresso técnico ou no momento da chegada e o check-in no local de hospedagem. O parágrafo de número 11 fala o seguinte: os comprovantes de embarque de retorno devem ser enviados escaneados ou por foto em boa qualidade para a CBDV no máximo 2 dias após o término do evento, em perfeito estado de conservação. O parágrafo de número 12 fala o seguinte: caso não tenha opções de voo da cidade da associação para a cidade da realização do evento, serão custeadas as despesas de passagens terrestres e as associações elas serão orientadas quanto às suas aquisições pelo Departamento Técnico e de Eventos da CBDV. O parágrafo de número 13 fala o seguinte: as passagens são válidas apenas para os dias de chegada e saída do evento, não podendo ser solicitadas as antecipações e ou prorrogações de datas. O parágrafo de número 14 fala o seguinte: pode ser solicitada a emissão somente em um trecho de voo, por exemplo, somente o trecho Porto Alegre a São Paulo ou São Paulo a Porto Alegre. Trazendo mais informações agora para você referente ao número de passagens aéreas. O artigo 3 diz o seguinte: sobre a modalidade do judô. Todos os atletas medalhistas de ouro, prata ou bronze no Grand Prix de Judô Paralímpico na primeira etapa terão as suas passagens aéreas para a segunda etapa, que será realizada no segundo semestre, contempladas pelo projeto. O item 1 fala o seguinte: o benefício será somente para atletas do Grand Prix de Judô Paralímpico, portanto, não contemplará os participantes da Copa Loterias Caixa. O item 2 fala o seguinte: para conquistar o benefício, o atleta medalhista tem que ter ganhado pelo menos uma luta na competição. Como um exemplo, o atleta que ficou em terceiro lugar sem vencer nenhuma luta em uma categoria que tinham 3 participantes não terá direito ao benefício. O artigo 4 fala ainda sobre a modalidade do judô paralímpico. As 8 equipes mais bem classificadas no quadro geral de medalhas no Grand Prix de Judô Paralímpico da primeira etapa terão direito a uma passagem aérea
para um técnico, e esta passagem é destinada unicamente ao técnico e não pode ser transferida para outro representante da comissão técnica. O artigo 5 fala sobre o futebol de cegos. As equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série A de 2025 serão contempladas com 10 passagens aéreas cada uma. O artigo 6 ainda fala sobre o futebol de cegos, que as equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série B de 2025 serão contempladas com 7 passagens aéreas cada uma, sendo que, obrigatoriamente, todos devem ser designados atletas até 23 anos e membros da comissão técnica. O artigo 7 e 8 fala sobre o goalball. Primeiramente, o artigo 7 diz o seguinte: as equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Goalball da Série A de 2025 serão contempladas com 6 passagens aéreas cada uma. Caso a entidade classifique as duas categorias, masculino e feminino, será contemplada com 12 passagens aéreas. O artigo 8 também fala sobre o goalball. As equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Goalball da Série B serão contempladas com 4 passagens aéreas cada uma, sendo que, obrigatoriamente, todas devem ser designadas atletas até 23 anos ou membros da comissão técnica. Caso a entidade classifique nas duas categorias, masculina e feminina, será contemplada com 8 passagens aéreas, sendo que, obrigatoriamente, todos devem ser designadas atletas com até 23 anos ou membros da comissão técnica. Portanto, este é o regulamento para o benefício das passagens terrestres e aéreas para este ano de 2025 das competições nacionais da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV. Nos ajude a atingir a marca dos 1000 inscritos em nosso canal do YouTube. Para isso, nós contamos com a sua colaboração, amante do paradesporto. Você que está acompanhando este conteúdo, mas ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, não custa nada, é de graça. Você clica no botãozinho inscreva-se neste canal e você vai passar a acompanhar os boletins informativos sobre as mais variadas competições, as modalidades paralímpicas no Brasil e no mundo. Desde já, nós agradecemos pela sua inscrição em nosso canal do YouTube e por acompanhar o nosso trabalho. Para você que já é inscrito, compartilhe esse link com seus amigos, faça com que esta informação possa chegar até mais pessoas e para que elas também possam se inscrever em nosso canal do YouTube e ficar muito bem informadas sobre os principais acontecimentos do paradesporto. Além da sua inscrição, é importante que você deixe o seu like no nosso boletim, o seu gostei, o seu joinha, para o fortalecimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Deixando o seu like, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e também fazendo com que a plataforma recomende nossos boletins para mais pessoas que acessam o YouTube e vão também poder acompanhar os destaques do paradesporto. Agora você vai conferir aqui no nosso informativo todas as informações referentes as sugestões para os regulamentos das modalidades de goalball, futebol de cegos e judô paralímpico para este ano de 2025. Nós vamos trazer as sugestões, o parecer da coordenação técnica da CBDV e também a justificativa para cada uma delas. Vale lembrar que a modalidade do futebol de cegos recebeu um total de 13 sugestões. A modalidade do judô paralímpico contou com apenas 3 sugestões, enquanto que o goalball recebeu um total de 16 sugestões. E você vai conferir então todos os detalhes aqui no nosso boletim a partir de agora. Começamos com a modalidade do futebol de cegos. A sugestão de número 1 foi enviada pelas equipes da Acergues, do CEDEMAC, do INV, INSEP e também da equipe da HFUC. A sugestão diz o seguinte: o retorno da autorização de participação de até 2 estrangeiros por cada equipe.
O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando que 30 equipes participaram de eventos de futebol de cegos no calendário de 2024 e somente 5 equipes, o que equivale a 17%, aproximadamente optaram pelo retorno de 2 estrangeiros, consideramos que a maioria das equipes optaram pela manutenção do limite de apenas 1 estrangeiro por equipe. A sugestão de número 2 foi enviada pela equipe da Acergues. Essa sugestão diz o seguinte: obrigatoriedade de 60% dos atletas de uma equipe inscrita para a competição oficial ser residente há pelo menos 1 ano do mesmo estado sede da equipe. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa diz o seguinte: apesar de concordar que seria uma realidade ideal pensando no desenvolvimento da modalidade, ainda é uma situação em que a CBDV não conseguiria realizar o controle. A sugestão de número 3 foi enviada pela equipe da Acergues. Ela diz o seguinte: aumentar o tempo de aquecimento oficial para 15 minutos. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando o grande número de jogos que temos por dia nas competições, o acréscimo de tempo de aquecimento em 5 minutos por jogo elevará o tempo total do evento e automaticamente elevaria também o custo total do evento. Hoje, na maioria dos locais em que a CBDV organiza os eventos, é possível iniciar o aquecimento sem bola aos redores da quadra de jogo. A sugestão de número 4 foi enviada pela equipe do CDMAC e diz o seguinte: premiação financeira para os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série B. O parecer da coordenação técnica ele foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando a realidade financeira da CBDV hoje, não é possível adicionar premiação financeira para as competições da Série B. A sugestão de número 5, inclusão da premiação individual de melhor jogador da competição, foi enviada pela equipe do INV. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa para esta sugestão é a seguinte: considerando que há poucos anos havia esta previsão no regulamento e sempre o eleito melhor jogador era o artilheiro da competição, optamos por retirar esta previsão do regulamento. Porém, podemos acompanhar as próximas competições para verificar se o cenário mudou e, caso positivo, podemos reavaliar a sugestão para o regulamento de 2026. A sugestão de número 6 foi enviada pelas equipes do INV e também da HFUC, que diz a seguinte: inclusão de uma pessoa a mais na comissão técnica, aumentando para 15 pessoas por delegação e que essa vaga seja destinada exclusivamente a algum membro da diretoria da equipe. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: consideramos que, na atual realidade, 14 pessoas, sendo 10 atletas e 4 membros das comissões técnicas, é um número suficiente e preenche as vagas essenciais para o bom andamento da competição. A sugestão de número 7 foi enviada pela equipe da ECEMA e diz o seguinte: nas competições que forem no campo de grama sintética do CPB, utilizar as traves do tamanho oficial. O parecer da coordenação técnica foi deferido. A justificativa diz o seguinte: iremos implementar, a partir das competições de 2025, nas competições nacionais que forem realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico, o uso das traves oficiais da modalidade. Para as competições regionais,
seguiremos utilizando as traves do futsal. A sugestão de número 8 foi enviada pela equipe do INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: alteração do sistema de pontuação durante a primeira fase. Vitória 3 pontos, empate com gols 2 pontos, empate sem gols 1 ponto e a derrota 0 pontos. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: não concordamos que os empates com ou sem gols devem haver pontuações diferentes. Uma equipe que se propõe a defender e tem êxito não pode ser prejudicada perante uma equipe que empatou com gols. Por exemplo, quando necessário, os critérios de desempate fazem essa função. A sugestão de número 9 foi enviada também pela equipe do INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: incluir como critério de desempate a maior quantidade de atletas sub-23 inscritos na competição. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: apesar de incentivar a participação de atletas sub-23 nos eventos oficiais, entendemos que este não seja um critério técnico para fazer parte dos critérios de desempate. A sugestão de número 10 foi enviada pelo INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: que sejam rebaixadas 2 equipes para a Série B e que subam 2 equipes para a Série A. O parecer da coordenação técnica foi deferido. A justificativa é a seguinte: a partir do Campeonato Brasileiro de 2025, serão rebaixadas 2 equipes e subirão 2 equipes. A terceira colocada no Campeonato Brasileiro da Série B já terá sua vaga garantida para a Série B do ano seguinte. A sugestão de número 11 foi enviada pela equipe do INSEP e ela diz o seguinte: realização de um jogo extra entre os 4 últimos colocados na primeira fase, no cruzamento 9º contra o 12º e 10º contra o 11º, onde os perdedores descem para o Campeonato Brasileiro da Série B. Tais partidas seriam realizadas no contraturno das semifinais. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando que há poucos anos havia essa previsão no regulamento e sempre os jogos não tinham boa aceitação, inclusive com equipes pedindo para não jogar estes jogos, optamos por retirar esta previsão do regulamento. Porém, podemos acompanhar as próximas competições para verificar se o cenário mudou e, caso positivo, podemos reavaliar a sugestão para o regulamento de 2026. A penúltima sugestão, a de número 12, foi enviada pela equipe do INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: realização do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos da Série B com 12 equipes, sendo 2 rebaixadas da Série A, mais 3 equipes do regional com o maior número de participantes concorrentes. Seguindo com a sugestão aqui para você, a de número 12, portanto. Vamos repetir então ela aqui para você, enviada pela equipe do INSEP. Realização do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos Série B com 12 equipes, sendo 2 rebaixadas da Série A, mais 3 equipes do regional com o maior número de participantes concorrentes à vaga para a Série B, mais 2 vagas para cada um dos outros 2 regionais. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: a conta realizada para esta distribuição não fecha, entre aspas. Iremos mudar o formato do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025,
onde o evento contará com a participação de 6 equipes que irão se enfrentar em pontos corridos, proporcionando assim mais jogos para todas as equipes e, por consequência, uma maior competitividade. A sugestão de número 13 foi enviada pela equipe da HFUC do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte: aumento dos valores das premiações financeiras das 3 primeiras colocadas da Série A de futebol. O parecer da coordenação técnica foi deferido. A justificativa é a seguinte: considerando que o último ajuste de valores já faz alguns anos, analisamos o orçamento e foi possível ajustar os valores das premiações. Portanto, essas são as 13 sugestões da modalidade do futebol de cegos. Trazendo agora para você as sugestões do judô paralímpico, que recebeu apenas 3 sugestões. Agora a gente traz para você a sugestão de número 1, inclusão de categorias por idade na classe sênior, sendo sub-18 e sub-21. Esta sugestão foi enviada pela equipe do IBC do Rio de Janeiro. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando o número de atletas participantes nos últimos Grand Prix, entendemos que ainda não seja possível fazer uma divisão por categoria de peso por idade. Caso o quantitativo aumente consideravelmente nas próximas competições, poderemos reavaliar a possibilidade. A sugestão de número 2 foi enviada pela equipe da Uniace do Distrito Federal e diz a seguinte: possibilidade de alteração de categoria de peso no momento da pesagem. O parecer da coordenação técnica ele foi deferido. A justificativa é a seguinte: iremos implementar a partir do próximo ano, a equipe tendo no máximo até 7 dias antes do início do evento para mudar o peso realizado na inscrição. O atleta que não bater o peso estará automaticamente eliminado. Vamos seguindo com as sugestões aqui para você, falando agora sobre a terceira sugestão do judô paralímpico, enviada pela equipe da Uniace do Distrito Federal. Essa sugestão diz o seguinte: que seja levado em conta do ranking nacional para definição dos cabeças de chave. O parecer da coordenação técnica foi parcialmente deferido. A justificativa é a seguinte: será levado em consideração o ranking nacional para definição dos cabeças de chaves a partir do Grand Prix de Judô Paralímpico, segunda etapa deste ano de 2025. Estas são, portanto, as sugestões do Judô Paralímpico. Agora você confere todas as sugestões da modalidade do goalball, que recebeu um total de 16 sugestões. A sugestão de número 1 foi enviada pela equipe da AAIJFR e diz o seguinte: aumentar a quantidade de participantes da Série B e, por consequência, aumentar 2 vagas por cada regional. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: entendemos que para uma maior competitividade e considerando o número de equipes participantes nos regionais, o formato ideal para a Série B são de 8 equipes no masculino e 6 equipes no feminino. O formato original antes dos ajustes necessários pós-pandemia. A sugestão de número 2 foi enviada pela equipe da Acergues do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte: retorno da autorização de participação de até 2 estrangeiros por cada equipe. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa diz a seguinte: considerando a grande quantidade de equipes participantes do calendário de goalball e somente uma equipe optou pelo retorno de 2 estrangeiros, fica claro que a maioria das equipes optaram pela manutenção de apenas 1 estrangeiro por equipe. A sugestão de número 3 foi enviada pela equipe da Acergues do Rio Grande do Sul e ela diz o seguinte: que 3 equipes
sejam rebaixadas e 3 conquistem o acesso para a Série A em todos os anos. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: a partir das competições nacionais de 2025, serão rebaixadas 2 equipes na categoria masculina e uma na categoria feminina. Subirão para a Série A 2 no masculino e uma equipe no feminino. A sugestão de número 4 foi enviada pelas equipes do CDMAC do Maranhão e do INSEP de São Paulo. E ela diz o seguinte: sugestão de alteração no valor da premiação financeira da Série A do Goalball. O parecer da coordenação técnica foi deferido. A justificativa é a seguinte: considerando que o último ajuste de valores já faz alguns anos, analisamos o orçamento e foi possível ajustar os valores das premiações. A sugestão de número 5 foi enviada pela equipe do CDMAC do Maranhão, e ela diz o seguinte: premiação financeira para os 3 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Goalball da Série B. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando a realidade financeira da CBDV hoje, não é possível adicionar premiação financeira para as competições da Série B. A sugestão de número 6 foi enviada pela equipe do INSEP, e essa sugestão diz o seguinte: proporcionalidade de vagas para a Série B. Os 3 regionais com maior número de participantes concorrentes às vagas na Série B teriam 2 vagas cada. Já os 2 regionais com menor número de concorrentes teriam 1 vaga cada. Dessa forma, a Série B seria constituída pelas 2 equipes rebaixadas da Série A, as 6 classificadas dos 3 regionais com maior número de participantes concorrentes e as 2 equipes classificadas nos regionais com o menor número de concorrentes, totalizando 10 vagas, adotando para ambas as categorias o sistema de disputa com 2 grupos de 5 equipes, classificando os 2 primeiros de cada para as semifinais. A justificativa para essa sugestão: deixar mais justo e equilibrado a composição da Série B, além de garantir a equidade entre as categorias masculina e feminina. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: a CBDV optou por aumentar o número de participantes na Série A feminina a partir do próximo ano, que irá contar com 10 equipes na categoria feminina. No masculino, serão mantidas as 12 equipes participantes. Em relação à Série B, retomaremos o mesmo procedimento de qualificação que era feito antes do período da pandemia, e teremos a participação de 8 equipes na categoria masculina e 6 na categoria feminina. A sugestão de número 7 foi enviada pela equipe do INSEP de São Paulo, e ela diz o seguinte: ampliar as vagas na Série A feminina. Ampliar para 12 equipes a Série A feminina, com o objetivo de garantir a equidade entre gêneros. O parecer da coordenação técnica foi parcialmente deferido. A justificativa diz o seguinte: a partir do ano de 2025, a Série A feminina será composta por 10 equipes na categoria feminina. Em relação à equidade de gênero, isso já é atendido em nossos eventos do Goalball. Com base nos números dos participantes dos regionais de 2024, a proporção de qualificação para o nacional na categoria masculina é de 3,2 equipes por vaga, e no feminino a proporção é de 2,05 equipes por vaga. O total de equipes disputando as competições regionais foram de 64 na categoria masculina e 41 na categoria feminina. Os qualificados para os nacionais foram 20 no masculino e 16 no feminino. A sugestão de número 8 foi enviada pela equipe do INSEP de São Paulo, que fala sobre o formato de disputa, com 7 equipes, sistema de pontos corridos com semifinais e finais. Jogam todos contra todos em turno único. Os 4 primeiros colocados disputam as semifinais. O parecer da coordenação técnica foi parcialmente deferida. A justificativa é a seguinte: observamos esta especificidade em competições do último ano,
Alteramos o formato de disputa em competições com 7 equipes, mas não exatamente para a forma sugerida, porque daria um número grande de jogos e seria necessário aumentar um dia de competição. A sugestão de número 9 foi enviada também pela equipe do INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: mudança no sistema de pontuação, acabar com a diferença de pontuação em vitória por game. Sugerimos o seguinte: empate 2 pontos, derrota simples 1 ponto e a derrota por game 0 ponto. O parecer da coordenação técnica foi parcialmente deferido. A justificativa é a seguinte: a partir do ano de 2025, acabaremos com o ponto extra por vitória por game, mas iremos atender ao sistema convencional de pontuação, ou seja, vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0 ponto. A sugestão de número 10 foi enviada também pela equipe do INSEP de São Paulo e ela diz o seguinte: incluir como critério de desempate a maior quantidade de atletas sub-23 inscritos na competição. O parecer da coordenação técnica ele foi indeferida. A justificativa é a seguinte: consideramos que este não é o requisito técnico para considerar como critério de desempate. A sugestão de número 11 foi enviada pela equipe da Acesa de Santa Catarina. E essa sugestão fala o seguinte: permitir que um atleta que tenha competido no mesmo ano por alguma entidade junto à CBDV em outra modalidade, judô e ou futebol de cegos, possa ser emprestado para o Campeonato Nacional de Goalball, desde que o mesmo que não tenha participado de nenhum regional de goalball. Em caso de participação, aplica-se a regra do parágrafo 1. Exemplo: o atleta participou do regional de futebol de cegos, mas não disputou o regional de goalball por não estar inscrito ou por sua entidade não participar do goalball. Sendo assim, ele ficaria disponível para o empréstimo para o Campeonato Nacional. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: considerando que o atleta precisa ter vínculo a uma associação e que a CBDV administra 3 modalidades paralímpicas, ainda não entendemos ser possível a solicitação enviada pela equipe, pois o atleta estaria vinculado a mais de uma equipe simultaneamente. Porém, entendemos ser uma sugestão plausível e iremos estudar internamente alguma possibilidade desta implementação para os próximos anos. A sugestão de número 12 foi enviada pelas equipes da Acesa de Santa Catarina e da AMACAP do Paraná. Essa sugestão fala o seguinte: no formato de disputa das competições regionais, acrescentar o item 9, prevendo que com 16 equipes ou mais, sistema de grupos com quartas de finais, semifinais e finais, com 4 grupos de 4 ou mais equipes, todos jogam contra todos e os 8 melhores da fase classificatória avançam para as quartas de final. Os 8 melhores colocados da classificação avançam então para as quartas de final. O parecer da coordenação técnica foi deferido. A justificativa é a seguinte: consideramos que seja justa e eficaz a distribuição de 4 grupos com quartas de finais nas competições que tiverem 16 ou mais equipes inscritas. A sugestão de número 13 ela foi enviada pela equipe da Acesa de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: em relação aos recursos, permitir o recurso de áudio ou vídeo nos protestos fundamentando o mesmo, desde que seja evidente e não reste dúvidas sobre a situação de uso incorreto da regra mencionada no preenchimento do Goalball Protest Form. O parecer da coordenação técnica ele foi indeferido. A justificativa é a seguinte: a Federação Internacional não permite a utilização de vídeos para análises e resultados de Protest Form. Caso
na nova regra, que será publicada neste ano de 2025, venha esta autorização, podemos reavaliar a situação. A sugestão de número 14 foi enviada pela equipe da Uniace do Distrito Federal e ela diz o seguinte: mudança no formato de distribuição dos grupos do Campeonato Brasileiro de Goalball da Série A para 2 grupos com 6 equipes. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa é a seguinte: não é possível realizar esta alteração no formato de divisão dos grupos, devido ao aumento elevado do número de jogos na competição, que geraria a necessidade do aumento de pelo menos 2 dias na competição. No formato atual, temos 26 jogos na categoria masculina em toda a competição, e esta alteração aumentaria para 42 jogos somente na categoria masculina. A penúltima sugestão, a de número 15, foi enviada pela equipe da Uniace do Distrito Federal e diz o seguinte: retorno da autorização de participação de até 2 estrangeiros por cada equipe. O parecer da coordenação técnica foi indeferido. A justificativa: considerando que somente uma equipe optou pelo retorno de 2 estrangeiros, num cenário de 66 associações que participaram dos eventos do Goalball em 2024, consideramos que a maioria das equipes optaram pela manutenção do limite de 1 estrangeiro por equipe. Por fim, a última sugestão, a de número 16, enviada pela equipe da AMACAP do Paraná, e ela diz o seguinte: fim da pontuação extra em vitória por game nos campeonatos regionais. O parecer da coordenação técnica foi deferido, e a justificativa é a seguinte: entendemos que a pontuação extra não está surtindo efeito técnico conforme ideia inicial na implantação, e que tal critério limita a participação de atletas jovens em determinados jogos. Essas, portanto, são as 16 sugestões da modalidade do Goalball. Com mais um conteúdo para o canal do YouTube da Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.